Vamos tirar da gaveta aí e lembrar de um desenho animado chamado O Rei Leão. Você se lembra desse desenho animado? O Rei Leão. Para quem não lembra e para quem não assistiu o desenho animado, eu vou contar a historinha. E a historinha é importante. Você vai dizer, ih, lá vai o padre perder tempo. Não, porque atrás daquele desenho animado existe o Evangelho. É puro Evangelho naquele desenho animado. Talvez você não note, mas é necessário ter uma visão em profundidade para enxergar. Do que é que se trata a história do Rei Leão? Estou falando do primeiro Rei Leão, o inicial, o início da história. O Rei Leão é a história de um leãozinho que é filho do rei das selvas, não é? O pai é o leão, o rei da selva, chama-se Mufasa. Esse é o nome do pai. E tem o filhinho, que é o protagonista da nossa história, o leãozinho, que se chama Simba. Olha aí quanta gente sabe, isso mesmo, Simba. E a história inicia muito bem, muito tranquila. O menino vive a sua vida na alegria, ele vê a coragem do seu pai, ele vê que o pai dele é destemido, que o pai dele é bravio, que o pai dele é verdadeiramente o rei da selva, e ele quer imitar o pai. E começa querendo imitar o pai e vai lá se meter com as hienas. As hienas são inimigas. E o menino pequeno termina se metendo numa enrascada, termina ficando em perigo e o pai vem salvá-lo. O pai salva o Simba. E o Simba estava lá com os amiguinhos, né? Com a turma, com a galera dele. E o pai, Mufasa, diz assim: Simba, eu quero falar com você. A gurizada, a turma, a galera baixa a orelha e sai de mansinho e deixa o pai sozinho com o Simba. E o pai faz uma dura repreensão do menino, dizendo que ele não devia mais fazer isso. E o menino responde com muita simplicidade para o pai, dizendo: mas pai, eu queria ser igual a você. Você nunca tem medo. O pai responde com uma das respostas mais enternecedoras. Ele diz: eu tenho medo. Hoje eu tive medo de perder você. O menino compreende. E os dois terminam, depois passam de um momento de chamada de atenção, de repreensão, para um momento de ternura, em que os dois rolam na grama, no carinho de pai e de filho. Estou contando essa parte da história só para você entender que tipo de pai era o pai que Simba tinha. Por um acidente, por uma artimanha do inimigo, e o inimigo aqui no caso era o irmão do pai de Simba, chamava-se Scar. Scar em inglês é cicatriz, porque ele tinha uma cicatriz grande no olho. O pai de Simba termina morrendo. E o inimigo mentiroso chega e diz para o Simba: seu pai morreu. Cara, você está perdido. Seu pai morreu e é sua culpa, porque ele morreu para salvar você. Fuja. Fuja, porque você vai ser culpado da morte do seu pai. E o leãozinho, cheio de medo, foge. Ele vai embora. Foge com medo e vai para o deserto. Entra em depressão. Aquilo que a gente pode resumir. Ele entra em depressão até que ele encontra dois amigos, dois animaizinhos. Lembram-se do nome dos animaizinhos, dos amigos? Timão e Pumba. Isso mesmo. Eles veem aquele leãozinho, vê que ele está deprimido, que ele está para baixo, né? E dizem assim para ele: cara, o mundo voltou as costas para você? Você está para baixo?
Você está deprimido? O mundo voltou as costas para você? Volte as costas para o mundo e cante conosco. Hakuna Matata, é isso mesmo. Hakuna Matata. Você sabe o que quer dizer Hakuna Matata? Hakuna Matata é uma língua que realmente existe, não é invenção. É uma língua do centro da África, hoje onde é a República Democrática do Congo, o antigo Zaire. É uma língua chamada Swahili. Hakuna Matata quer dizer sem problema, nenhum problema. Matata é problema, Hakuna quer dizer nenhum problema. Nenhum problema. Se a gente fosse traduzir para o português mesmo aqui, para a nossa cultura brasileira, fôssemos enculturar Hakuna Matata, a música ia ser assim: tô nem aí, não adianta você vir com seus problemas que eu não tô nem aí. Tô nem aí, não quero nem saber. E então o Simba adota o lema Hakuna Matata, o tô nem aí, e entra numa vagabundagem espiritual. Aqui é que está o centro da nossa história. Ele entra numa vagabundagem espiritual com os dois amigos. Eles formam uma galera, eles formam um grupo, eles formam uma turma. E o pessoal da turma vai passando a vida. No desenho animado, rapidamente, ele, naquela felicidade de vadiagem, de vagabundagem espiritual, o Simba começa a crescer e se torna um jovem adulto. De criança que ele era, se torna adulto. E um belo dia, depois de muita brincadeira, um sábio vai visitar o jovem leãozinho. E aqui o centro, a coisa mais importante. O sábio diz para ele: eu conheço seu pai. O menino fica triste e diz: olha, acho que você está enganado, porque meu pai morreu. O sábio diz: não, seu pai não morreu. O menino arregala os olhos e diz: não, como não morreu? Seu pai está vivo? Venha, eu vou lhe mostrar. E o menino, que sente saudade do pai, que estava se recordando do pai há poucos momentos, ele vai atrás. E no filme Simba é guiado floresta adentro e floresta abaixo, porque é um caminho de descida, no meio de cipós, de galhos, de troncos. Ele vai descendo, vai descendo, vai descendo. Eu interpreto como se fosse uma descida no inconsciente do menino, até que o sábio leva ele até a beira da água e diz: olhe. O Simba olha e diz: mas esse é o meu reflexo, esse não é o meu pai. O sábio diz: não, olhe mais fundo. E ele olha lá no fundo e vê a imagem do pai. Nesse momento, o vento começa a soprar e começam a se formar nuvens no céu, que para nós cristãos é uma cena clara da parousia, da segunda vinda de Jesus. Aquele arrebol, aquela luz do sol formando nas nuvens, e então se vê a imagem do pai falecido lá no céu. E o pai olha para o Simba e diz: Simba. Pai, ele alegre por ver o pai outra vez. Simba, você se esqueceu de mim. Não, pai, eu não me esqueci de você. E é verdade, porque o menino até pouco tempo antes estava lembrando do pai, estava se recordando do pai. Não, você se esqueceu de mim. Agora vem a frase: porque você se esqueceu de quem você é. Você está tão diferente
daquilo que você se tornou. Você é tão diferente daquilo que você se tornou. Você não é isto que você virou. Você é outra coisa. Você está tão diferente daquilo que você realmente é. Você se esqueceu de mim, porque você é filho do rei. É o verdadeiro herdeiro do trono. E você se esqueceu disso. Meus irmãos, a mentira do pecado faz isso conosco. Faz com que a gente se esqueça de quem nós somos. Esqueça da nossa vocação de filhos de Deus, de filhos do rei. Nós vivemos na vagabundagem espiritual. Nós nos esquecemos de quem nós somos. Eu olho para mim, para Padre Paulo Ricardo, depois de 15 anos de padre. Eu olho para mim e vejo Deus dizendo isso para mim. Deus diz: Padre Paulo, você se esqueceu de mim. Não, Senhor, não me esqueci. Eu não me esqueci. Eu celebro missa todo dia. Eu rezo a liturgia das horas. Eu faço a minha reflexão da palavra de Deus, a Lexio Divina, todos os dias. Eu sou fiel, eu sou até um padre ajeitadinho. Mas Deus diz para mim: não. Você se esqueceu de mim, porque você se esqueceu de quem você é. Já notaram que a gente faz isso? A gente tem essa tentação de esquecer quem nós somos e a gente cai no Hakuna Matata, junto com os outros. Por quê? Porque os outros não vivem a santidade, os outros não querem viver PHN, os outros não querem viver a palavra de Deus. De repente a gente se sente como se fosse um marciano, como se a gente fosse bem diferente no meio do mundo. É ou não é verdade? A gente se sente tão estranho, quando na nossa casa, na nossa família, eu sou o único que quer viver aquilo. Quando na minha casa, na minha turma, no meu grupo de amigos, eu sou o único que quer viver aquilo. Você não sente isso? Se sente meio diferente? Aí chega um ponto que a gente diz: eu estou sendo fanático demais, eu estou sendo exigente demais comigo mesmo. Eu não devia ser assim. Eu preciso ser igual aos outros, ficar frio, cabeça fria, né? E aí fica frio, meu irmão. Esquenta não. Hakuna Matata. Tô nem aí. Todo mundo faz, eu faço também. Eu não posso querer ser diferente. Nós nos esquecemos de nossa vocação. Nossa vocação elevada, altíssima. A nossa vocação extraordinária. Nós somos filhos do rei e nós precisamos nos recordar disto. Nós precisamos nos recordar todos os dias, com a palavra de Deus, da nossa vocação extraordinária. Você precisa se lembrar. Quando na cena do filme, o Simba, falando com o pai lá nas nuvens, se dá conta: é verdade. É verdade, eu me esqueci de quem eu sou. Eu passei a viver a vagabundagem espiritual. Eu me esqueci que eu não sou igual aos outros, que eu não sou um Zé Ninguém, eu sou filho do rei. Ele vai e diz para o pai: pai, e o que eu devo fazer para voltar a ser quem eu sou? Olha essa pergunta. Essa pergunta você precisa fazer para Deus. Deus está olhando para mim, Padre Paulo, e dizendo assim: Padre Paulo, você está tão diferente do que você é. Você está o que você não é. Você não é isso. Você não é esse vagabundo que você se tornou. Você é filho do rei. Você é chamado à santidade. Você tem uma altíssima vocação. Eu estou onde eu não sou. Compreende isso? Eu estou alienado de mim mesmo. Eu estou vivendo uma vida que não é minha.
Eu estou vivendo uma vida que não é a minha. Eu recebi, graças a Deus, recebi dos meus pais, na minha casa. E se você não recebeu isso de casa, mas recebeu na evangelização, eu recebi o grande desafio de ser um homem reto, de ser um homem justo. Eu recebi do meu Pai do céu a vocação, uma alta vocação, um desafio moral, PHN, aquela formação lá que o Mufasa deu para o pequeno Simba, aquela formação lá, aquela formação que ele recebeu, uma vocação dura, mas cheia de carinho, um pai duro que me desafia, mas que é cheio de carinho. Nós recebemos isso de Deus. E aí? Nós nos esquecemos e caímos na vagabundagem espiritual. Você está onde você não é. Você não é isto que você se tornou. Faça a pergunta para Deus: o que é que eu faço para voltar a ser o que eu sou? O que é que eu faço para voltar para casa? Como o filho pródigo, que começa a pensar: o que é que eu preciso fazer para voltar para a casa do pai? O que é que eu preciso fazer para pegar o caminho de retorno? Nessa hora, no desenho animado, o vento começa a soprar outra vez. E então, o pai começa a repetir uma palavra só, em inglês. No original, remember. Remember. Várias vezes ele repete essa palavra. Lembre-se. Recorde. Lembre-se de mim. Lembre-se do seu pai. Lembre-se de quem você é. Lembre-se de que você é filho do rei. Porque o pecado, meus queridos, o pecado é orfandade. O pecado é orfandade. Nós, quando vivemos o pecado, vivemos a orfandade. Isso é claro. Então, você que vive, que está onde você não é, lembre-se de quem você é. E você precisa se lembrar disso todos os dias. O único jeito de combater a mentira é fazer o firme propósito de viver na verdade, de recordar a verdade. Agora, vejam só, aqui está o problema. Jesus disse assim: a verdade vos libertará. É verdade, a verdade vos libertará. Mas ele não disse que a verdade ia ser agradável. Ele não disse que a verdade ia fazer cócegas nos nossos ouvidos. A verdade às vezes é dura. Nós muitas vezes somos como crianças. Lembra-se, quando você era criança, jogando bola, você quebrou a vidraça de casa? Você aprontou, deixou cair um vaso, um prato dentro de casa, e veio o seu pai, sua mãe perguntando: quem fez isso? E você tentou mentir? Você tentou dizer: eu não sei. Tentou, quem sabe, colocar culpa no irmãozinho, na irmãzinha. Quem fez isso? Você precisou do olhar duro e severo do seu pai, da sua mãe, para cravar os seus pés firmes no chão. Você precisou do olhar do seu pai e da sua mãe, que perguntou para você: quem fez isto? Quem fez isto? E aí você, amedrontado: fui eu. Vejam, a verdade às vezes é dura, e nós precisamos todos os dias, fazer um propósito de viver na verdade. No início do dia, a igreja coloca nos lábios do padre e também do povo de Deus, que celebra a liturgia das horas, um salmo que diz assim: Oxalá ouvisseis hoje a minha voz. Hoje, todo dia, quem dera
você hoje escutasse a minha voz. Hoje você precisa escutar a verdade, porque a verdade dói. E nós não temos só as mentiras do demônio, nós temos as mentiras que nós contamos para nós mesmos. Para o pequeno Simba era doloroso se recordar da morte do pai, era doloroso se recordar que ele era o filho querido, era doloroso se recordar que ele era o herdeiro do trono. Por quê? Porque ele lembrava que estava tudo perdido. Mas precisou que alguém viesse pregar para ele a verdade e dizer para ele: olha, você se esqueceu de quem você é. Hoje, nesse PHN, a nossa missão aqui é perguntar para você: você está lembrado de quem você é? Você sabe quem você é? Você não é qualquer um. Você é escolhido, amado, querido. Todos nós somos escolhidos. Todos nós ganhamos na Mega Sena acumulada. Agora no final do ano, aquela correria, né? Para a casa lotérica, todo mundo correndo, vamos lá, quem que ganhou, quem que vai ganhar os 50 milhões? Aquela correria. Mas todos nós já ganhamos na Mega Sena, porque nós existimos. Você já pensou que você poderia não existir? Quais as possibilidades de você não existir? São infinitas. E no entanto, você ganhou na Mega Sena, você existe. Deus te escolheu. Imagina quanta gente melhor do que eu podia nascer do meu pai e da minha mãe. Quanta gente melhor do que eu podia ter nascido do meu pai e da minha mãe, mas nasceu esse daqui. Por quê? Porque Deus me amou. Eu fico imaginando assim, aquela multidão, um rincão cheio como esse daqui, de homens que poderiam nascer do meu pai e da minha mãe, mas só nasci eu. Milhões de possibilidades, mais do que cabe nesse rincão aqui, mais do que tem gente assistindo na televisão agora, nesse momento. Poderia ter nascido do meu pai e da minha mãe, mas não nasceram. Por quê? Porque Deus me amou, porque Deus me quis, porque Deus me escolheu, porque Deus me elegeu. Quando Deus pensou em mim, o coração dele se aqueceu de ternura, pensando no meu dia, dizendo assim: que bom que você chegou. Eu espero por você desde toda a eternidade. Eu sonhei com o seu dia. Você já pensou nisso? Deus sonhou com o seu dia. Deus sonhou com a sua existência. Lá quando o espermatozoide e o óvulo se uniam dentro da barriga de sua mãe, Deus pulava de alegria no céu e dizia: lá vem ele, lá vem ela. Eu esperei tanto tempo por você. Podia ser tanta outra gente, mas eu escolhi você. Eu fico pensando que podiam nascer muitos padres mais inteligentes, mais santos, mais capazes do que eu. Deus tem um mau gosto imenso. Escolheu esse negócio aqui. Olha aí, careca, orelhudo, dentuço, magrelo, desajeitado. Mas Deus me preferiu. Eram tantos os melhores. Deus me quis. Ele poderia ter colocado alguém melhor no mundo, melhor do que eu, mas o preço seria muito alto. Sabe qual seria o preço? Não seria eu não existiria. Deus podia ter feito nascer do meu pai e de minha mãe um cara que não fosse careca, não podia? Podia, mas o preço ia ser muito alto.
não ia ser eu. Ele me quis. Ele olhou para aquela multidão, para aqueles milhões de homens que poderiam nascer do meu pai e da minha mãe. Lá no fundo ele disse: o careca ali no fundo. Quem? Eu? É o dentuço orelhudo ali. É você quem vai nascer. Mas por que eu? Por que não estes outros melhores do que eu? E a resposta é muito simples: porque eu te amei. Essa é a resposta. Porque eu te quis. Porque eu sonhei contigo desde toda a eternidade. Não estrague essa bênção, meu irmão. Não estrague essa bênção, minha irmã. Você não é qualquer um. Você é filho do rei. Você é filho, filha do rei. Você tem uma vocação altíssima de santidade. Você tem uma vocação altíssima. E você se esqueceu de quem você é. Você está onde você não é. Você acha que você é qualquer um. Você fica dizendo assim: ah, todo mundo vive assim, eu quero viver assim também. Olha aí a mentalidade do qualquer um. Você acha que você é qualquer um, mas você não é qualquer um. Você é eleito, você é escolhido, você é escolhida de Deus. Você é precioso, preciosa aos olhos de Deus. E Ele fez você pensando que você viveria com o coração batendo no ritmo dele. Você não é órfão. Não se comporte como órfão. Um órfão precisa inventar a vida. Eu vou inventar tudo. Eu quero saber o seguinte: eu vou inventar o meu jeito de vestir, eu vou inventar o meu jeito de rezar, eu vou inventar o meu jeito de me comportar, eu vou inventar tudo. Não. Você tem um pai que te ensina. Você precisa aprender com ele. Você não tem que inventar. Você precisa só obedecer. Você não precisa inventar o caminho já está inventado. Às vezes nós queremos ser tão originais que a gente acha que nós temos que inventar o caminho. É como se você pegasse um facão e eu vou agora abrir uma picada no meio do mato, porque eu sou original, eu sou tal. Eu sou original e eu vou com um facão no meio do mato abrindo picada e o pessoal atrás de mim, né? Se eu me perder, a responsabilidade é minha. Muita gente se pergunta assim, Padre Paulo, por que o senhor é tão quadrado? Por que o senhor é tão conservador assim? Batina preta, o seu jeito de celebrar a missa, um jeitinho meio quadradinho assim, meio obediente às normas da igreja. Só fala do Papa, né? Fala dos santos, fala dessas coisas tradicionais. Por que o senhor não é assim, um padre especial, um padre jovem? Eu não sou especial, sabe por quê? Nesse sentido? Porque eu não sou órfão. Eu tenho pai. Eu tenho quem trilhou a estrada antes de mim. Eu não preciso inventar a vida. Eu vou ser padre do jeito que tantos padres se santificaram antes de mim. Eu não tenho que inventar uma picada, inventar aquilo que bater na minha cabeça. Não. Primeira coisa, se eu abro uma picada no mato para inventar o meu novo jeito de ser sacerdote, né? Se eu abro uma picada no mato e eu me perco, a responsabilidade é toda minha. Mas se eu trilho o caminho que outros homens santos trilharam antes de mim, eu sei onde esse caminho vai chegar. Eu não sou um órfão. Eu não nasci na grama por acaso como cogumelo. Eu tenho um Pai do céu. Eu tenho pais espirituais que vieram antes de mim. Sim, santos que me precederam. Essa é a beleza de ser igreja. Eu não preciso inventar nada.
eu preciso seguir o caminho desses grandes homens e mulheres que me precederam e que se santificaram. Padres se santificaram usando batina. Padres se santificaram obedecendo a liturgia da igreja. Padres se santificaram obedecendo ao Papa, seguindo a palavra de Deus sem querer inventar nada. Por que é que eu tenho que inventar um caminho novo? Eu não sou órfão, eu tenho pai. Eu tenho que me lembrar somente de quem eu sou. Eu só preciso me lembrar dessa filiação. Isso que vale para mim, que sou padre, vale para você também que é cristão. Você não vai inventar o caminho. O caminho da santidade cristã já foi vivido antes de você. Ele já existia. Você não tem que inventar, você tem que procurar nas nossas fontes. Você tem que procurar no caminho de santidade de outros que vieram antes de você. Por que essa orfandade de achar agora que você nasceu como um cogumelo, sozinho, e vai ter que inventar o mundo sozinho, como se tudo fosse responsabilidade sua? Esse é um grande problema dos nossos jovens e das nossas jovens que têm. Já notaram que a juventude hoje em dia tem uma imensa indecisão? Não consegue decidir as coisas. Faz vestibular, passa para um curso, tranca matrícula, faz outro, tranca matrícula, faz outro, tranca matrícula, faz outro. Por que isso? Por que essa indecisão? Porque está querendo inventar a vida. E aí a gente vê que não dá conta. A gente quer ser super especial e termina sendo super medíocre. Então, saiba que você já é especial, você não precisa inventar. Você já é especial e é precioso aos olhos de Deus. O que você tem que fazer é viver e lembrar do seu pai sempre. Parecia que não tinha evangelho no desenho animado do Rei Leão, né? E no entanto, olha que lição que está aí atrás. É a lição do evangelho do dia a dia. Eu só usei o desenho animado para, de uma forma pitoresca, lembrar você daquilo que é a pregação. Então, resumindo, existe a mentira do demônio. Nós precisamos nos recordar de quem nós somos. Deixa de lado a mentira. Acorda para a vida. Atrás do pecado tem uma promessa de felicidade que não funciona. É uma vagabundagem espiritual. Você se esquecer de quem você é e viver o Hakuna Matata. Você tem que se lembrar que você é precioso aos olhos de Deus. E a preciosidade está em ser filho, em seguir o coração do nosso Pai. São Paulo diz na carta aos Efésios: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos queridos. Um filho que é querido pelo pai, admira o pai e vê no pai um herói. Eu me recordo do meu sobrinho, quando era pequeno, um dos meus sobrinhos tem o pai tinha o cabelo espetado assim, né? Tem o cabelo espetado, e ele foi pro barbeiro, disse: eu quero cortar meu cabelo igual ao do meu pai. Só que o cabelo dele era lisinho, não é igual ao do pai. Mesmo que corte baixinho, não fica espetado. Ah não, mas ele queria um cabelo espetado, e o barbeiro teve que colocar gel e espetar o cabelo dele, porque senão ele não estava satisfeito, porque ele queria imitar o pai. Esse é o filho querido, que quer imitar o pai. Nossos pais aqui da terra são todos pecadores. Nós precisamos imitá-los naquilo que eles têm de bom, naquilo que eles são caminho de santidade. Mas nós podemos e devemos sempre imitar o coração do nosso Pai do céu. Sede imitadores de Deus. Sede imitadores de Deus, como filhos queridos. Esta é a verdade que nós temos que recordar. Longe da mentira, tomar posse da verdade. Então, tome posse disso para você. Fique de pé agora. Vamos rezar um momento
pedindo a Deus que essa palavra caia no nosso coração como verdade. Sei que você está cansado, dá uma espreguiçada aí, pode espreguiçar. Lembra que você tem coluna, isso, dá uma esticada aí, isso, dá uma circulada do sangue, tá bom. Agora que você se recordou do seu corpo, feche seus olhos, põe a mão no seu coração. E se sinta agora olhado por Deus. Sinta que Deus olha para você. Como é o olhar de Deus para você? O olhar de Deus é tão importante sobre nós, porque o olhar de Deus nos cura. Olhados por Deus, nós somos curados. E o Pai olha para mim nesta manhã, olha e diz, com o olhar, só nos olhos você já vê isso. Que bom que eu estou olhando para você. Que bom, meu filho, minha filha, que bom que eu olho para você. Feche seus olhos e se sinta olhado por Deus. E como um filho pequeno, como uma filha pequena, vá mostrando para Deus como você está. Mostre para Deus suas feridas, os arranhões, a sujeira da roupa. Você estava brincando na vida e se esqueceu do Pai. Mostra sua ferida como uma pequena criança que olha para o Pai e diz assim: Pai, está doendo aqui. Olha o que é que eu aprontei. Eu sei que alguns de vocês estão com medo de mostrar a ferida para o Pai. Estão com medo de levar uma surra. Estão com medo dele repreender você. Mas mesmo se ele faz isso, é repreensão de amor. O Pai olha para você e diz: onde é que você estava? O que é que você estava aprontando? Eu estava com tanta saudade de você. Eu estava sentindo sua falta, porque você estava onde você não é. Vem cá, meu filho. Vem cá, minha filha. Mostra aqui essa ferida. Mostra o seu pecado. Mostra a ferida que a mentira do pecado abriu em você. E deixa eu curar. Deixa eu cuidar de você. Lembre-se de quem você é. Não faça mais isso. Lembre-se de quem você é. Lembre-se de sua dignidade. Você não é qualquer um. Você é filho do Rei. Siga os passos do seu Pai. Não invente caminhos no meio do mato. Não queira abrir uma picada na foice. Olha como você está, cheio de ferida. Olha o que você aprontou, todo sujo, toda suja. Vem cá, vamos tomar banho, vamos pôr roupa nova, curar as feridas. Vamos colocar um curativo onde está doendo. E vamos começar a vida nova, a vida outra vez,
a vida de filho, a vida de filha de Deus, querida e escolhida, porque eu sonhei tanto com você, eu te quis tanto, eu esperei tanto pelo teu dia. E agradeça a Deus por isso. Obrigado, Senhor, por esse olhar. Obrigado, Senhor, porque o vosso olhar nos cura. Obrigado, Senhor, porque o vosso olhar cuida de nós. Obrigado, Senhor, porque o vosso olhar de Pai nos conduz de volta à verdade. Porque a mentira não tem lugar dentro de nós. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando eu me esqueci de vós, vós não vos esquecestes de mim. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando eu estava perdido, longe, vós vos recordastes e enviastes um mensageiro, uma mensageira, uma palavra que dizia: lembre-se de quem você é, lembre-se de sua vocação, lembre-se de quem você é. Obrigado, Senhor. Glórias e louvores a vós, Senhor, bendito e exaltado por esse vosso olhar, por esse vosso amor de Pai. Pai, Pai que se recorda. Obrigado, Senhor. Bendito, exaltado vosso nome, Senhor. Amém. Mil amigos conheci, disseram adeus, caiu a solidão em mim.